programa Louca Sintonia de hoje vamos entrevistar a Marta Soares, gestora do Centro de Convivência São Paulo. Marta, recentemente ocorreu um episódio triste com o Centro de Convivência São Paulo. Quero que você nos fale. Um episódio triste que aconteceu no Centro de Convivência São Paulo recentemente. A gente vai localizar a transferência da escola Francisco Bressani para o CAC São Paulo, né, devido a uma situação lá, né, de um risco de desabamento, né, e as crianças lá em risco. E o Centro de Convivência, então, recebeu a escola, né, de coração aberto, pensando a possibilidade, né, do convívio, né, que a gente já tem esse acúmulo por muito tempo, há alguns anos atrás, mas fomos pegos de surpresa com uma posição preconceituosa, né, reacionária, de pessoas ligadas ao colegiado da escola, né? E essa posição que me surpreendeu, porque imaginávamos ter superado, né, alguns pontos aí do preconceito, né, algumas etapas do preconceito em relação à experiência humana de enlouquecer. E aí a surpresa é que a gente vai se deparar com um retrocesso na compreensão disso, né, numa comunidade que acreditávamos, né, que algo já tivesse se deslocado. E aí esse preconceito, né, levou a atos de violência, vamos dizer assim. Violência no sentido do modo como as coisas, né, se deram, com uma matéria televisiva, né, que repercutiu muito mal, uma matéria falando mal, né, do trabalho, falando mal das pessoas, né, muitas inverdades e injustiças mesmo. E isso machuca, né, isso é violência, sim. E uma outra situação, né, que a gente localiza como um provocador aí de sofrimento também, foi o modo como as coisas foram acontecendo, que as pessoas chegaram na tarde de uma quarta-feira para dar a notícia, e na manhã da quinta-feira a escola já estava aqui. Não deu tempo de absorção, nem de conversar, nem de elaborar, né, minimamente, né, o que estava para acontecer. Então mas aí a gente se adaptou, assim, de alguma forma. Mas depois vieram aqueles olhares preconceituosos, né, assim, evitando que as crianças tivessem contato com os usuários, né, então menino não passa por aí, vem por aqui, né, e aí, enfim, né, os que estavam aqui para receber a escola, né, todos, né, ficaram muito sentidos com isso. Acho que todos nós ficamos impactados com essa reação, né? Isso é violência, né? Discriminação é violência. E dada essa posição de dificuldade, né, em relação à convivência com aquilo que é diferente, há uma opção então em fazer muros, né, construir muros para separar, né, os dois grupos, separar a escola, separar o centro de convivência. Então os frequentadores da escola não teriam mais contato com o centro de convivência. E então, né, feito isso, né, os espaços foram divididos e viemos então viemos a ocupar a parte de trás, né, do CAC, assim, até por uma avaliação de que não perderíamos a marcenaria, né, que se escolhêssemos ficar naquela parte de cima, perderíamos, né, um equipamento importante, né, da saúde mental. Enfim, é disso que a gente fala. A tristeza, né, do que aconteceu, a situação triste, tem a ver com as condições em que viemos, né, assim, o espaço ainda não estava preparado, não tinha os interruptores, não tinha torneira, né, com a água externa, não tinha
água numa dos espaços das oficinas, banheiro com portas trancadas, né, assim, coisas muito básicas, né? O piso mal acabado, então quem tem dificuldade para se deslocar, como uma pessoa que usa o andador, ela sofre muito até chegar à sala, né? Até chegar aos espaços. Se chover vai empoçar. Então, assim, coisas muito básicas, né? Necessárias para que as pessoas tenham o mínimo, né, de condição. Enfim, muito barulho, né? Que é produzido na quadra pelos jogos, né? As brincadeiras dos meninos na quadra, e isso mais que natural e necessário, né? A criança brinca, brincamos todos muito e continuamos brincando muito, precisa brincar. Então desse episódio, né, que nos pegou de surpresa, com uma posição, né, reacionária e revelando assim um resultado, né, de uma construção, revelando um resultado, né, o qual não imaginávamos que ainda estivesse tão ainda no começo, né, de uma construção que já tem 26 anos, né, de encontro e convívio com uma comunidade, né, e essa comunidade no entorno, essa comunidade próxima, perdeu um espaço importante, que é o CAC São Paulo, né, o Centro de Apoio Comunitário não existe mais, né, que era o espaço que ocupávamos antes, com as árvores, né, com muitas possibilidades, um teatro de arena, lugar, pracinha para sentar, conversar, fumar, um espaço muito bom. Perdemos, né? Quem perde sente, né? Agora quem perde também pode né, assim, não é poder se conformar, a palavra não é essa, mas é poder ressignificar e elaborar, né? Isso que aconteceu, né? Então elaborar da melhor forma possível, né? Adequar o que tem, né? Fazer com o que tem. É igual na geladeira da casa da gente, né? Assim, vamos fazer a receita da geladeira, faz com o que tem, né? Costuma acontecer, costuma sair pratos muito interessantes, né? Muitas invenções. Então acho que é isso. Não sei se respondi, mas para mim... Eu acho que foi bem respondido e o final foi muito bom, né? Vamos com o que tem, vamos para frente, vamos vencer isso aí, né? Okay. Tipo assim. Marta, há quanto tempo você é gestora do Centro de Convivência de São Paulo? Eu cheguei aqui em 96, para coordenar uma oficina de horta. A responsável pelo Centro de Convivência era Isabel Silviane Brandão, que ontem esteve aqui na reunião de gerentes. E eu fui com ela até a sala 16 para mostrar para ela assim, olha a sala que funcionava a oficina de artes plásticas. Eu falei, olha, a pia não mudou, os armários são os mesmos, né? E aí ela ficou emocionada, assim, de ver. Mas eu cheguei para esse trabalho, assim, de coordenar uma oficina de horta e depois trabalhando no Centro de Convivência num horário em que ela não estava, né? Ela coordenava e aí eu fiquei no horário em que ela não estava. E aí então o Centro de Convivência começa a funcionar os 2 turnos, né? Que funcionava só em um. Começa a funcionar os 2 turnos e foi muito bacana isso. E os demais centros de convivência então passam a funcionar em 2 turnos. E tinha, né, assim, então tem esse tempo. Então, se eu continuar, eu vou contar a história toda. Não, a pergunta não era essa. Ok. Qual a sua formação? A minha formação é em terapia ocupacional pela Universidade Federal de Minas Gerais. Okay. Em quais lugares você trabalhou antes do CCS, do Centro de Convivência de São Paulo? Você trabalhou, se é que você trabalhou com a doença mental? Lugares. Tá. Posso contar um pedacinho de uma história, assim, pequenininho, do meu encantamento pela saúde mental. Eu saí do interior, vim para Belo Horizonte para fazer terapia ocupacional, assim, a partir de uma referência, nunca tinha ouvido falar desse curso, e uma pessoa da minha cidade fez esse curso em Belo Horizonte, né? E aí tinha a ver com o trabalho que eu fazia no interior, trabalhava com crianças excepcionais. Vim para Belo Horizonte por isso. E aí na minha primeira aula sobre saúde mental, e eu vim focada para trabalhar com criança. Na primeira aula sobre saúde mental, eu desloquei, falei, não, eu quero isso existe? Existe. Então é esse caminho. Então eu fiz a escolha, né, durante a graduação. Ok.
escolha, na minha opinião, certa. Né? Você se sente realizada profissionalmente? Olha, eu fiz uma escolha, né, na graduação e nunca me arrependi dela, assim. Eu acho que eu me achei no mundo, assim. Você tem algum projeto profissional? Sim. Qual? Tem alguns. Fale-nos sobre seus projetos. Tem alguns. Quero voltar para a universidade, né, para sistematizar, para organizar, né, um pouco disso que a gente viu, né, viveu, experimentou, acumulou, né, assim, acho que dialogar, né, de um outro modo, ou, né, acho que organizar, né, isso que a gente, né, então eu quero voltar à universidade, para a universidade. E um outro projeto, eu acho que é dar continuidade a isso, assim, enquanto tiver vida, tem esperança, enquanto tem esperança, tem, né, assim, tem trabalho. Tem vida e tem luta. Tem luta também. Tem luta. Tem. Marta, o que você acha dos profissionais que estão chegando na rede agora? Então, né, a nova geração que chega à rede substitutiva, né, não passou, né, ou não teve contato direto, não teve contato com aquelas pessoas, né, com os remanescentes, né, dos hospitais psiquiátricos, né, acho que, né, tem um primeiro momento aí dessa desconstrução dos manicômios, né, que teve um grupo que se dedicou a isso, né, houve a necessidade de um ativismo, né, importante assim, para superar ou para fechar, né, superar o manicômio. A nova geração, ela, né, chega de um outro jeito, né, de um outro modo, claro, é assim, é natural. E eu acho que o que se exige, né, ela se depara com isso, eu acho que hoje é para um refinamento, sabe? Ou o avanço do ponto onde chegamos até aqui, sabe? Até agora. Acho que é necessário emprestar esse olhar, né, se colocar o corpo, né, assim, nesse trabalho, né, porque superar o manicômio, né, é uma utopia, né? Aquilo que está no horizonte a gente segue. A superação do manicômio significa uma sociedade igualitária. Mais que fechar, né? Tão importante quanto fechar os manicômios é que a sociedade, né, se horizontalize. Né? E aí é uma revolução mesmo, né, no sentido das relações, de novas formas de sociabilidade. Então, galerinha que está chegando, bem-vindos. Assim. O trabalho está aí. Segue, passamos o bastão. Né? A corrida segue. O que você acha do intercâmbio entre centros de convivência e universidades? Acho que tem a ver com isso, com a sua pergunta anterior, né? Acho que tem um momento um momento importante da reforma psiquiátrica, um momento delicado também, tão importante, né? E delicado, dada, né, as condições, né, ou alguns recuos, né, no mundo inteiro, assim, né, tem conservadorismo se colocando, né, e a universidade como esse lugar da produção de conhecimento, né, tanto dentro quanto fora, né, é importante que a universidade esteja por perto, né, que esteja junto, para a gente fazer junto. Né, os espaços, né, são esses espaços propostos pela rede substitutiva, são espaços de produção também, né, e aí a sistematização desse conhecimento, né, a organização desse conhecimento é fundamental, né, para que sigamos, né, na luta por uma sociedade sem manicômios, nenhum, de qualquer ordem. Ok. Eu vou te fazer uma pergunta, a Ney está aqui. O que você acha do que o nosso governo atual está fazendo, cortando verbas para as universidades federais do país, e cortando na educação? Eu acho que ele tem um projeto, né? Eu acho que está claro o projeto da atual gestão, né? Do atual governo. Né? Onde, se ele não quer um país de pensantes, né? Ele quer um país de zumbis, né? De gente que possa ser manobrada, manipulada, né? Porque não vai ter resposta. E aí
é um retrocesso absurdo, né? Enquanto sociedade, né? Acho que é um retorno a 200 anos atrás, sei lá, a gente pode voltar para trás e muito. Muito triste. Muito triste, não é bom não? Entrevistamos aqui Marta Soares, gestora do Centro de Convivência de São Paulo. Marta, muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço a oportunidade. Sério. Nós estamos chegando, né? Não depararam de cara com a questão dos hospitais psiquiátricos, né? Das internações e tudo mais. Né? Bom dia. Tudo bem? Mas a gente vai, eu quero. Essa é uma figura.